Marcelo Bezerra Crivella tem 55 anos. É ministro da Pesca e Aquicultura do governo Dilma desde março de 2012. Marcelo Crivella afastou-se do cargo de senador para assumir o ministério. Foi eleito senador pelo Rio de Janeiro em 2002. Em 2010 foi reeleito. No Congresso, tornou-se notório integrante da bancada religiosa. Filiado ao PRB, Crivella é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Seu partido tem vínculos também com a TV Record. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política em Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, dos portais UOL e Folha.com. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. E este é um Poder e Política diferente, porque Marcelo Crivella foi entrevistado em seu gabinete aqui em Brasília pelos repórteres Fábio Brant e Márcio Neves. Crivella revelou sua intenção de criar uma grande empresa para o setor de pesca no Brasil. Seria uma empresa do setor privado, mas nos moldes das grandes empresas existentes no Brasil, que são líderes em seus setores. Tudo financiado com muito dinheiro público. Crivella detalhou como seria essa empresa. Não estamos descuidando da indústria da pesca, da indústria, vamos dizer assim, indústria naval, a construção dos barcos, a industrialização do pescado. Tudo isso é muito importante. Acho que o Brasil precisa ter uma campeã no setor. A gente tem, por exemplo, a gente tem óleo, então a gente tem a Petrobras, a gente tem minério de ferro, a gente tem a Vale, a gente tem o maior produtor de carne de boi do mundo, a gente tem JBS e outros, somos também os melhores e maiores produtores de soja do mundo. Temos empresas campeãs. Temos uma empresa campeã até em alta tecnologia, que é a Embraer, no setor de aviação. Na aquicultura, eu acho que a gente vai precisar de uma empresa campeã. Agora, é preciso que essa empresa campeã ela tenha na sua cadeia de produção um viés social. Ela incorpore também o pequeno produtor. Uma empresa estatal, pública? Eu não sei se ela seria. Ela poderia ter investimento estatal pelo BNDES-PAR. Quer dizer, a gente tem as ações, o BNDES pode entrar comprando ações. Nós, por exemplo, fizemos na questão da nossa proteína branca, de porco, carne de porco, de frango, a Sadia Perdigão, eles tiveram apoio do BNDES PAR, quer dizer, o governo investe comprando ações, mas não no controle, porque eu acho que a iniciativa privada, inclusive, faz melhor do que o governo. Mas, nesses casos. Mas o importante é que essa grande empresa, essa campeã, possa, na sua cadeia produtiva, incluir os pequenos também. Que eles possam, vamos dizer assim, ter produção de tilápia, outro de carpa, outro de pirarucu, e aí serem... A gerência disso não seria estatal? Não, a gerência não seria estatal, seria privada. Teria o dinheiro estatal, teria o dinheiro público através do BNDES na compra de ações, mas a empresa seria um gerenciamento privado, mas que ela tivesse uma contrapartida social. Quer dizer, porque, veja, por exemplo, nós falamos das águas públicas dos nossos reservatórios. Nós não queremos amanhã ter um outro movimento de reforma, vamos dizer assim, aquícola, porque concentramos a água na mão de poucas pessoas. Já tivemos esse problema no passado com a concentração de terra, tivemos que ter uma reforma agrária. Então vamos dividir essa terra, vamos dividir essa água. Pequenos produtores. Agora, esses pequenos produtores precisarão, talvez, estamos estudando, fazer parte de uma grande cadeia de produção, de uma campeã, de duas ou três, seja a campeã do camarão, a campeã da tilápia, a campeã do pirarucu, a campeã até do salmão. Nós importamos tanto salmão e podíamos produzir esse salmão aqui. Além da empresa brasileira de pesca, uma espécie de Pescobras, o ministro Crivella também disse ser necessário criar uma escola nacional para pescadores. O objetivo seria ajudar na preservação das espécies de peixes do Brasil. Acho que para a gente não passar para a nossa geração futura uma vergonha de dizer que nós acabamos com os nossos recursos, quer dizer, exploramos ao máximo a sardinha. Hoje tem muito pouca sardinha no Brasil, em comparação ao passado. Exploramos ao máximo o nosso camarão, os outros pescados do mar.
a gente precisava aprender melhor a gerenciar os nossos estoques. Eu gostaria muito, vou propor à presidenta, propor aos demais companheiros do meu ministério, que a gente pensasse numa escola do mar. Escola do mar. Eu acho que seria uma coisa muito boa. A gente formasse o pescador no nível básico, no nível intermediário e no nível superior. Esse sim seria um serviço do governo. Eu acho que sim. E qual seria a nossa missão? Pesquisa. Porque você tem, saindo do papel, a Embrapa ainda está no papel. Ela ainda não tem um desenvolvimento, a Embrapa pesqueira não está ainda com o desenvolvimento que ela tem, por exemplo, na soja, mas ela se atém mais, eu diria, a uma pesquisa comercial, voltada aos empresários, que é importantíssima, e aos pequenos produtores. Mas eu acho que a gente precisava ter um instituto do mar, um instituto de pesquisa, para formar esses profissionais e também... Isso atuaria fora dos grandes centros? Eu acho que poderia ser esse instituto no Rio de Janeiro, mas formar os nossos técnicos, nossos pesquisadores para estudar cada espécie do nosso litoral, e são milhares, e verificar como é que nós podemos preservá-las, como é que nós podemos fazer a pesca, mas sem haver uma sobreexplotação. Que a gente possa garantir que essas espécies terão, no futuro, a sua existência garantida. O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, também falou nesta entrevista à Folha UOL sobre um tema polêmico, aborto. Ele reafirmou ser contra a flexibilização da legislação que regula o aborto no Brasil. Quando surgirem, é inevitável que vão surgir nos próximos anos, temas como a ampliação da legislação sobre aborto, etc. O senhor continua se sentindo na obrigação de se posicionar, de adotar alguma postura pública? Eu acho que a minha postura pública todos já conhecem. O Estado não tem uma política. A questão do aborto, a questão do casamento homossexual não é uma política de Estado. É um compromisso que Dilma assumiu com a bancada evangélica na época da eleição. Portanto, não é uma coisa que deva me preocupar. Agora, minha posição pessoal todos conhecem. Eu sou pró-vida e pró-família. Isso são posições consolidadas ao longo da minha experiência, da minha vivência, da minha religiosidade também. Mas são posições que eu não vou mudar. Marcelo Crivella, ministro da Pesca, reafirma que não muda suas posições, suas convicções. Ele é um criacionista, acredita que Deus criou o mundo e tem dúvidas sobre a teoria da evolução das espécies. A Folha e o UOL foram buscar um discurso de Marcelo Crivella, ainda no Senado, quando ele detalha o que pensa a respeito da criação do mundo e suas críticas a respeito da teoria da evolução das espécies. Há 150 anos, um inglês naturalista, Charles Darwin, propôs uma teoria na qual haveria, segundo ele, a evolução de todos os seres vivos a partir de uma ameba, e de que as espécies iriam não só evoluir no seu gênero, mas também criar novas espécies. Ele falava também numa transformação evolutiva de invertebrados para vertebrados. Todas essas teorias no mundo científico foram debatidas em 150 anos. Não passam de teoria. E, portanto, senhor presidente, não há provas conclusivas de que haja qualquer indício na natureza de que uma espécie possa gerar outra espécie. Se a teoria de Darwin fosse uma realidade, teria o consenso da comunidade científica como tem as leis de Newton, ou as leis de Einstein mais recentemente. Ela também é uma lei que depende das pessoas acreditarem no milagre.
porque o surgimento da vida de uma ameba, ou a partir de uma ameba, traz a primeiro questionamento. E a ameba surgiu da onde? Ora, e se a doutrina do evolucionismo está correta, se um gênero se transforma em outro, e a natureza assim evolui, por que não se encontrou até hoje um fóssil sequer em que seja metade anfíbio e metade ave ou peixe? Ou um fóssil sequer que traga características de metade homem, metade macaco? Aonde está esse elo perdido? Na sua entrevista à Folha e ao UOL, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, faz críticas ao PSD, o Partido Novo criado por Gilberto Kassab, e também faz críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se preocupou com a mudança de partido dos parlamentares. Os parlamentares assumiam o mandato e mudavam de partido. Pois bem, eles então inventaram uma tese, que seria o seguinte: o mandato não pertence ao parlamentar, pertence ao partido. Se mudar de partido, perde o mandato. Isso é uma coisa altamente discutível. 11 pessoas, por mais inteligentes, por mais nobres, por mais cultas que sejam, dificilmente vão encontrar uma fórmula correta. Até porque o juiz, ele é acostumado a olhar para trás. Ele quer saber como é que o crime foi cometido, como é que ocorreram as circunstâncias, se tem provas ou não. Ele é uma pessoa que olha para trás. A lei deve olhar para frente. O político, ele está olhando para frente, para a eleição que ele vai disputar, para o país que ele vai construir. Portanto, o legislativo tem a sua natureza própria para se fazer a lei. Pois bem, então, inventada a tese, pertence ao partido, criou-se, então, a resolução, a lei. Fidelidade partidária. O que ocorreu na prática com isso? A maior revoada de políticos da história do Brasil. O partido do Kassab, que ele disse muito bem, não é de esquerda, não é de direita, é um partido de conveniência. As pessoas saíram dos seus partidos para fundar um novo, porque a lei feita pelo Supremo não poderia impedir um direito constitucional, uma liberdade constitucional de fundar um novo partido, e fundar um novo partido quebra, então, aquele princípio de fidelidade, e aí milhares de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, até governadores, senadores, deputados federais, saíram do partido. E mais, saíram para o PSD, que devia se chamar PDS, Partido do Supremo, porque foi inventado pelo Supremo. Eles agora estão livres para um ano antes da eleição escolherem o partido que melhor lhes possa abrigar para a sobrevivência eleitoral. Então nós tivemos uma revoada como nunca tivemos antes e teremos uma segunda. Mas por quê? Porque o Supremo resolveu legislar. É uma tragédia quando eles querem fazer leis. Não foram colocados ali para isso, mas ocorre.